Então, vamos lá. Começar a nossa aula aqui. A gente estava falando a semana passada, né, na nossa última aula, 15 dias atrás, nós estamos falando das civilizações, dos povos que viviam na antiguidade. Falamos dos fenícios, falamos dos hebreus, e vamos falar hoje de um povo muito importante, que vocês já viram eles em alguns filmes, inclusive, eu vou citar esses filmes, que são os persas. Os persas é o primeiro grande império que a gente conhece, nós podemos falar que são dos persas. E onde fica esse pessoal? Onde é esse pessoal hoje? Então, vamos lá. Adriane, não, o Renato não vai participar, tá? Mas se quiser ficar aí, pode ficar. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação e vamos ver quem são esses persas hoje. Onde está esse pessoal. E os persas é um povo que foram muito importantes. Muitas das coisas que acontecem conosco, com as sociedades hoje, vieram do Império Persa. E estamos falando de um império de 2000 anos antes de Cristo até, que começa. Então, vamos lá. Está dando para ver aí o slide, não? Sim. Tá, né? Sim. Falamos dos hebreus, fenícios, aqui os persas. Então, como eu coloquei aqui, é um dos maiores impérios da antiguidade, em extensão territorial. A Pérsia, a localização geográfica dela, é onde hoje está o atual Irã. A Pérsia ocupava toda a região do Irã, desde o Planalto, que era uma região rica em minérios, até uma parte desértica, com poucos vales. A gente pode ver aqui em verde, né? Aqui em verde está todo o Império Persa. O Irã não tem todo esse tamanho, mas tem algumas cidades aqui, como Persópolis, depois a gente vai ver ela com mais detalhes. Persópolis é a cidade persa, né? Você dividindo a palavra, polis, cidade, persa, né? Persápolis, a cidade persa. Persópolis foi a capital dos persas. Eles começam um povo de muitas guerras, depois que eles conquistaram um império muito grande, e vocês vão ver daqui a pouco alguns reis famosos, que vocês, como eu já falei, que vocês viram já em alguns filmes. Vamos ver a origem desse império. O Império Persa ele se estabelece, né, com a origem de dois povos, os chamados medos, esse é o nome de um povo, e os persas. Esses medos, esse povo chamado de medos, que não tem nada a ver com a palavra medo que a gente conhece hoje, né? Simplesmente medos de média, né? Porque eles se estabelecem ao norte, na parte média da localização do Irã, ou da Pérsia, ficava na parte norte, né? Próximo a esses montes que estão descritos aí. Eles eram comandados por um rei chamado Ciáchares. E esses medos, eles eram o povo que assim, tinha o melhor exército na época para a região, então ele começa a dominar os povos que estão ao seu redor. Os medos, inclusive, dominaram o povo que estava na região sul, na região sudoeste, mais para baixo, que eram os persas. Eles também são dominados pelos medos. E estamos falando aqui de um povo que começa 2000 anos antes de Cristo. Ou seja,
alguma coisa que aconteceu há 4.000 anos atrás. Acontece que os persas, né, eles, por volta do ano 8, do século 8 a.C., com o domínio dos medos, né, desse povo medo, já que eles dominavam toda uma região, eles cobravam tributos desses povos que eles dominavam. Em 550 a.C., surge um soldado, Ciro, né, o nome dele é Ciro, ele faz parte do clã, né, ou seja, da comunidade, né, da tribo persa, dos Aquimênidas. Ele faz parte, ele é o chefe desse clã, e ele lidera uma revolta contra os medos, e ele reúne soldados e consegue derrotar esses medos. E ele começa aí a unificar toda a região. E Ciro, ele começa a entender o seguinte: eu vou começar a espalhar as nossas conquistas para outras regiões, eu vou expandir as nossas conquistas. Por isso que Ciro foi, né, um grande rei da Pérsia. Ele é o fundador do Império Persa, como eu coloquei aqui, ó, Ciro, chamado Ciro o Grande, né? Vocês vão conhecer depois um tal de Alexandre o Grande. De onde vem esses grandes, né? Esse nome, o Grande, o Magno, Alexandre Magno, né? Magno significa grande, porque por causa do domínio dessas pessoas, né? do que essas pessoas representaram na época, da grandeza dela perante ao seu povo. Então, após ele vencer os medos e reunir sob seu comando todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano, ele começa a conquistar os reinos da Lídia, ou seja, várias cidades-estado que existiam naquela parte da Ásia, ele começa a conquistar. Inclusive algumas cidades gregas também, cidades gregas litorâneas. Até que, 20 anos depois que ele começa essas guerras, ele conquista toda a Mesopotâmia. E uma das principais cidades da Mesopotâmia era a Babilônia. Então, ele conquista a Babilônia, liberta o povo judeu que estava lá, né? Porque Ciro também ele é grande, por quê? Porque ele entende que ele tem que respeitar todo esse povo que ele estava conquistando, ele respeitava a religião de cada um, ele deixava cada um seguir a sua religião. Então, quando ele domina a Babilônia, ele liberta os judeus, ou os hebreus, e permite que eles retornem à Palestina. Então, o Ciro ele incorpora ao domínio persa, toda a região da Mesopotâmia, a região da Fenícia, a região da Palestina. Então, ele é o grande comandante. O Ciro, ele acaba morrendo numa batalha e ele é sucedido pelo filho dele, o Cambises. A gente vai ver que essa dinastia, né, esse clã dos Aquimênidas, ele governa a Pérsia por quase 300 anos. Então, morre o pai, o filho que vai suceder, e assim por diante. Esse filho dele, o Cambises, conquista o Egito, nessa batalha, na Batalha de Pelusa, e quando ele retorna para a Pérsia, das conquistas que ele faz, ele é assassinado. O que acontece? Como os persas eles começam a conquistar várias regiões, várias cidades, é lógico que vai ter aquele pessoal que não vai aceitar e vai tentar sempre fazer uma revolta. E numa dessas revoltas, ele é assassinado. Ciro é tão importante, que até hoje existe o túmulo dele na cidade de Passárgada, lá no Irã. E tem até
né, tem essa inscrição no túmulo dele, né? Bem-vindo, peregrino, tenho estado à tua espera. Perante ti, já Ciro, ou seja, perante você, aqui morreu, está enterrado Ciro, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó. Então, não me invejes. Por que não me invejes? Porque você um dia também vai virar pó. Então, é isso que quer dizer a inscrição aqui no túmulo do Ciro. Depois do Cambises, um outro rei importante para a Pérsia, primeiro aqui, ó, o Império Persa, ele começa pequeno, toda a área verde, por isso que Ciro é importante, né? A área verde aqui do mapa são as conquistas do Ciro. Você pode ver que vai muito grande essas conquistas, né? A distância são muito grandes. Tem aqui as conquistas à esquerda que vocês estão vendo no Egito, né? Perto, onde tem o Rio Nilo, as conquistas de Cambises, que era o rei filho do Ciro, e o filho do Cambises é o Dário I, que é um importante rei também da Pérsia, porque ele, não só pelo que ele conquista aqui, ó, a área da Macedônia, a área da Grécia, e bem aqui, ó, do lado direito, ele conquista até uma parte da Índia. Então, o Império Persa, que na ocasião é o maior do mundo e um dos maiores que a humanidade já viu, ele vai desde praticamente a Europa até a Índia. Então, imaginem, gente, estamos falando aqui de coisas que aconteceram em 500, em 400 antes de Cristo, para a gente ver o tamanho desse império. Então, o Dário I, né, como é conhecido, ele foi o terceiro rei do Império Aquemênida, né? Então ele governa o Império exatamente durante o auge desse Império. Através de Dário, que a Pérsia atinge seu ponto máximo. O que é que ele faz? Ó? Vamos voltar aqui. Ó. Como era muito grande esse Império, eu tenho várias rebeliões, ele consegue esmagar com o seu exército todas essas rebeliões nas cidades de Elam, na Média, na Síria, lá no Egito, na Satágita, na Sítia. Ele consegue esmagar todas essas rebeliões. Ele organiza todo esse império. Esse é o grande feito dele, que veio para nós, inclusive. É como administrar esse império todo, já que era muito grande. E ele organiza ele dividindo esse império em chamadas satrápias, que eram governadas por sátrapas. Quem é um sátrapa? É uma pessoa da região, daqui a pouco a gente vai ver isso no mapa, designada para governar aquela região e mandar os impostos para o rei Dário. O Dário ele constrói estradas, ele estabelece uma moeda, conquista aqui a Trácia e a Macedônia. Hoje, quem viu a aula de história no Centro de Mídias ouviu falar do rei Alexandre o Grande, né, da Macedônia, e a gente vai falar dele na próxima aula, desse Alexandre o Grande. Por quê? Porque era uma conquista do Império, uma possessão da Pérsia. O legado cultural, como eu falei, do Dário I, essa organização administrativa do governo, que inspirou a constituição de administrações complexas da atualidade, ou seja, lugares muito grandes. Como você faz para administrar uma região tão grande? Aqui fala como é que ele dividiu. Então, está aqui, ó. Toda aquela região faz parte do Império Persa,
está dividida em 20 províncias. Se a gente for contar, ela tem 20 províncias. Essa divisão, essas províncias, que são as satrápias. Esse é o nome que foi dado. E cada uma delas é governada por um funcionário indicado pelo rei, pelo Dário, que é o sátrapa. Então, para evitar que esse sátrapa roube o rei, não mande dinheiro para o rei, o que é que o rei faz? Ele cria uma polícia para ficar junto com esses sátrapas também, né? Que são os fiscais do rei. Por isso que fala que eles eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, que tudo que acontecia em cada província dessa chegava aos ouvidos do rei, o rei ficava sabendo. E dependendo se fosse alguma coisa grave, então algum sátrapa roubando o rei, não mandando os impostos para o rei, já mandava matar esse sujeito e colocava outro cara lá. Mas uma forma de você poder administrar toda essa região é você dividindo ela. O que é que acontece depois, quando a gente começa a estudar o Império Romano, até o próprio Império Macedônio, eles respeitam essas divisões, né? Eles entendem o seguinte, que eu tendo pessoas governando em pequenos espaços, é mais fácil para eu poder fazer o controle dessa região. O Dário, ele manda construir estradas, e então esse legado ele deixa, inclusive para os romanos, né? Porque os romanos veem que tem estradas construídas e começam a construir as suas estradas também. A gente sabe que essas estradas elas servem para várias coisas, para você fazer o comércio. No caso aqui da Pérsia, elas funcionaram até com o primeiro sistema de correio, né, de você mandar informação. Essa estrada real, ela tem mais de 2.500 quilômetros. Se a gente for pensar 2.500 quilômetros, é a distância que eu tenho aqui de Indaiatuba até Salvador, dá 2.000 quilômetros, até Maceió, até Natal, até o Rio Grande do Norte. Indaiatuba até o Rio Grande do Norte, até a cidade de Natal, tem aproximadamente 2.500 quilômetros. Então, é como se estivessem construindo uma estrada, e esse pessoal fez isso, né? Construiu uma estrada com toda essa distância. Hoje, nós temos recursos na engenharia para fazer essas estradas. Mas e naquela época? Naquela época, como o império é muito grande, então eu tenho escravos que vão construir essas estradas. Então, é dessa maneira que esse pessoal fazia isso. Tudo bem até aí, gente? Qualquer coisa, pode interromper. O Dário, ele cunhou uma moeda para facilitar, né, todas as atividades comerciais. Essa moeda é o dárico, que tem a figura do rei, né, do rei Dário. Então, ela facilita as transações comerciais em todo esse império. Você tem a mesma forma de dinheiro, né, em todo esse império. O Dário, ele também promove guerras contra os gregos, e numa dessas, que era um pessoal que incomodava ele, né? Numa dessas guerras, ele morre, né? Ele morre depois dessas guerras, né? E ele não consegue, ele é derrotado, né? O exército persa é derrotado na Batalha de Maratona. Maratona foi uma batalha entre a Grécia e a Pérsia, e quando a Grécia vence, né, essa batalha, são os atenienses que estão lutando, o comandante manda um soldado ir avisar em Atenas que eles venceram. E esse soldado ele sai correndo da cidade de Maratona até Atenas, que dá uma distância de aproximadamente 40 quilômetros, e quando ele chega em Atenas, a última coisa que ele fala é: vencemos.
e ele morre exausto por ter corrido toda essa distância. É daí que hoje vem a prova na Olimpíada da maratona, que é uma prova corrida em 42 quilômetros, e essa prova ela é em homenagem a esse soldado, né, que na batalha de Maratona, da cidade de Maratona, foi avisar os atenienses que haviam vencido. Dário morre, e o filho dele jura vingança aos gregos. E quem é o filho dele? O filho dele é um tal de Xerxes. Já ouviram falar desse cara, não? Desse nome? Não. Hein, pessoal? Eu acho que já ouviram, sim. Quer ver como vocês já ouviram falar dele? O Xerxes, ele jura vingança à Grécia, ele herda esse império, né, do Dário, então ele tem o maior exército do mundo, o Xerxes, e ele jura vingar a morte do pai, e a ideia dele o que é? É apagar a cidade de Atenas, é apagar a Grécia do mundo. Ele quer atacar a Grécia de modo a dominar ela e riscar esse povo, né, grego. Então, o que ele faz? Como ele quis vingar a derrota do pai na Batalha de Maratona, ele ordena a escavação de um canal na península de Atos e a construção de 2 pontes, né, para ir atacar a Grécia. Qual era a estratégia? Era derrotar os gregos com a sua superioridade numérica. Aproximadamente 240 mil soldados. O exército grego é bem menor que isso. Que guerra famosa acontece nesse período? Já ouviram falar daquele filme Os 300? Os 300 é um filme que mostra uma luta, né? Uma batalha do rei Leônidas atrasando os Xerxes na invasão dele da Grécia. Só que ele acaba sendo morto, por causa até da quantidade de soldados que o Xerxes tinha, numa outra batalha, né? A Grécia estava sendo liderada pelo general Temístocles, e ele faz uma armadilha. O que é que ele faz? Ele deixa o exército espartano para servir de isca para esses persas que estavam invadindo a Grécia. Os persas, sob o comando do Xerxes, conseguem chegar até Atenas, só que ele encontra a cidade de Atenas vazia, sem ninguém, porque o Temístocles retira a população de Atenas e coloca esse pessoal numa ilha para evitar que eles sejam mortos pelos Xerxes. E numa batalha, né, na Baía de Salamina, ele traz todos os navios persas para essa península, e ele consegue derrotar os navios persas, ele consegue afundar a frota persa. É a grande derrota, né, dos persas. Tanto é que o Xerxes, quando ele volta para a capital persa, ele é assassinado, né, numa conspiração dentro de um palácio. Tamanha foi a perda dos persas. Aqui tem os 2 filmes que eu falei. Os 300, né, já ouviram falar desse filme, Os 300? E os 300, A Volta dos 300, né, A Queda do Império. São os 2 filmes que contam. Aqui está do lado esquerdo o Rodrigo Santoro, até um ator brasileiro, né, que participa desse filme, faz o papel do Xerxes, e esse soldado que está aqui é o Temístocles, e mostra aqui a grande batalha, né, onde os
os persas são derrotados. Depois dessa derrota, a Pérsia não mais quer invadir a Grécia, né? Os próprios descendentes agora do Xerxes não se preocupam mais em defender, em atacar a Grécia, e vão se preocupar com outros lugares. Mas aí fica a dica de 2 filmes, né, que mostra, o 300 mostra a ascensão, né, a queda do Leônidas, desse rei espartano, e o outro filme que mostra todo o ataque dos atenienses em cima da frota dos persas. É bem legal esse filme. Aí vieram depois outros reis, né, com a morte do Xerxes, outros reis da própria dinastia dos Aquimênidas, cada um fez alguma coisa, né, cada um faz alguma coisa. A gente pode reparar que esse Artaxerxes III, que viveu nesse período, ele mata os meio-irmãos dele, né, para ele ficar como rei. E pode reparar que a gente está vendo aqui, ó, essas imagens, isso os persas deixaram como legado para nós, esses entalhes em pedra dessas figuras. O último rei persa importante é o Dário III, que é o último rei do Império Aquimênida, né, da Pérsia. Não foi um governante talentoso, não. O império era muito grande e ele acaba sendo derrotado por um tal de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Alexandre invade a Pérsia, ele toma a cidade de Persépolis, que é a capital da Pérsia, ele saqueia, incendeia a cidade. O Dário III depois morre assassinado por um aliado dele até. Aqui a gente pode ver as imagens, né, dessas batalhas. Então, aqui é um relevo de um sarcófago do IV século antes de Cristo, que retrata, né, o Alexandre Magno investindo contra os guerreiros persas. O Alexandre, que foi um rei da Macedônia, ele chamado de grande porque ele acaba dominando todo esse império da Pérsia, passa para domínio dele. Então, o Alexandre ele morre com 30 e poucos anos, 34 anos, se não me engano, e ele conquista essa região com 20 e poucos anos de idade, 25, 26 anos. Ele era muito novo quando ele conquista isso. Ele se casa com uma das filhas, né, do Dário III. Ele permite essa junção cultural dos persas, desse império persa, com os gregos, já que Alexandre ele vem de uma cultura grega, ele foi educado por Aristóteles, né, que era um filósofo grego. Então, ele dava muita importância, né, para a cultura, o Alexandre, e ele tenta, ele não devasta a cultura dos países, das regiões por onde ele conquistava, mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Tá? Aqui, ó, já finalizando, tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês, que são os aspectos culturais deixados pelos persas. Então, os persas desenvolveram a escultura sobressaindo os baixos relevos, né? Ou seja, o relevo na pedra, que é por onde até contavam as suas histórias. A arquitetura deles é de grandes monumentos, ou seja, de grandes palácios reais,
principalmente na cidade de Susa e Persépolis. Eles fazem jardins murados, que se chama Pairidise. Essa palavra é o que a gente conhece hoje como paraíso. A ideia que nós temos de paraíso é aquele lugar todo... Até a Bíblia, né? A Igreja Católica nos conta isso. O paraíso é aquele lugar onde tem florestas, um lugar muito bonito, e vem desses jardins, essa palavra, né? Eles adotaram a escrita cuneiforme, que era originária da Mesopotâmia, ou seja, tudo aquilo que eles conquistaram, a gente pode reparar que eles não destruíam, eles anexavam ao império deles as coisas boas que eles iam vendo e respeitando as outras culturas. Aqui está um dos palácios, né, a arte e pode ver a suntuosidade desses palácios persas. Imagina se você conquistar uma cidade e ver um palácio desse, né? A grandiosidade que era esse domínio persa. Aqui temos as ruínas das cidades, hoje, as ruínas dessas cidades. Grande parte delas, uma coisa importantíssima também, eu quero lembrar para vocês, os famosos tapetes persas, que são tapetes caríssimos. Hoje, é uma cultura que vem lá do Irã, que é a confecção manual desses tapetes. Então, você tem pessoas que esses tapetes são confeccionados manualmente, demora-se meses para fazer um tapete. Aqui está a beleza, a suntuosidade desses tapetes. Esses baixos relevos que contam a história dos persas, história de batalhas, como a gente pode ver, as histórias do dia a dia deles, né, das construções. Do lado esquerdo, embaixo, nós temos o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, né, do povo persa. Essas imagens, esses selos que foram levados, que hoje estão em museus. Essa aqui é uma imagem que está no Museu do Louvre, ó. A gente vê como uma coisa é grande, ó. Aqui a comparação de uma pessoa, né, ao tamanho dos relevos que está hoje nos museus para nós conhecermos. E um outro legado importantíssimo dos persas e tem mais um pouco dos relevos, é a religião. A religião persa, ela vem do zoroastrismo ou mazdeísmo. Zaratustra é um profeta onde ele foi um ermitão, né, o Zoroastro. Ele se recolheu, ele fica 10 anos numa caverna, pensando na vida, vamos dizer assim, e ele vem, e quando ele sai dessa caverna, ele vai pregar essa nova filosofia. E essa filosofia, ela fala o seguinte, ó, ela cria uma religião dualista, ou seja, de duas coisas. Ele afirma, o Zoroastro, que o universo estava dividido entre um Deus bom e um Deus mau, e que esses deuses, né, essas divindades, né, estão sempre em luta. É sempre o bem contra o mal. E o bem sempre vence o mal. E que o bem, ele está no céu. E que o mal é a treva. Daí que vem a ideia do céu e do inferno, que a gente traz hoje na religião católica. Ou seja, vem isso para a gente nos dias de hoje. O zoroastrismo, ele, vamos dizer assim, muitas das coisas que ele pensa foram absorvidas no judaísmo, no cristianismo, principalmente essa noção
de bem e mal. Então, como eu coloquei aqui, os persas aceitavam a existência de duas divindades opostas, que estavam sempre em luta. A Hora Mazda, que é o bem, que era o deus da luz, criador das coisas boas da terra, e o Arimã, que é o deus do mal, que era o responsável por doenças, pelas desgraças do mundo, pelas guerras, e é o deus, sendo o deus das trevas. E como eles estavam sempre nessa oposição, nessa luta, a vitória final seria de Aura Mazda, ou seja, o bem sempre vai vencer o mal, e lançou, e nessa disputa ele lança o mal, ou seja, o Arimã, num precipício, ou seja, no inferno. Zoroastro também defendia, ele acreditava também na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos e no juízo final. Isso impacta muito no cristianismo. Ou seja, o cristianismo e o judaísmo, eles têm influência dessa religião. Estamos falando de alguma coisa de 2000 anos antes de Jesus Cristo. Então, tá aqui, ó, Zoroastro, do lado esquerdo, e o Deus do bem, aqui do lado direito. Aqui são esses símbolos, né? O Aura Mazda, né? Que é essa imagem, vamos dizer assim, do Sol, né? Do brilho do Sol, e o Arimã, que é o está rodeado aqui parece que por serpentes, né? Que é o deus do mal. Algumas curiosidades dos persas, como nós vimos, como o reino persa foi muito grande, né? A extensão dele, então os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da antiguidade. E muitos povos se aproveitaram depois dessa rede de correios. Nós temos registros persas do uso de tijolos de pedra, da domesticação de animais, de cabras, do vinho tinto, de galinhas, inclusive. Eles que levaram as galinhas e os animais domesticados para a Europa. O vinho tinto, tem registros de eles que começaram a fazer o vinho, inventaram um instrumento musical, né, que é ancestral do violão. Eles cultivavam frutas ao pêssego, o espinafre, a galinha era exportada da Pérsia, né? E se espalhou isso por todo esse império, até para a Europa. Os persas, eles erguiam os zigurates, a gente já viu o que eram esses zigurates, até na época dos egípcios, né? Que eram o quê? Grandes centros cívicos que serviam de observatórios, como ponto de encontro, como armazém e mercado, em alguns casos, além de abrigar algumas cerimônias religiosas. O termo mago e mágico vem da Pérsia, que eram os magi, que eram os sacerdotes que dominavam determinadas regiões. O jogo que existe até hoje de polo, que é muito praticado na Índia e no Irã, e o jogo de tabuleiro gamão, que foi praticado na Europa inteira, também foi um invento dos persas, como também um moinho, ou seja, você aproveitar a energia dos ventos, né, e das águas para você movimentar outras coisas. Então, daí a importância desse povo, né, dessa civilização. Atualmente o Irã, ele é governado por uma teocracia absoluta, depois a gente fala sobre isso daí, representada por um profeta, né, que é o Ayatollah Al-Khamenei. O atual presidente do Irã é o Mohammed Ahmadinejad. O Irã é controlado por uma cúpula religiosa, né, que direciona a vida política do país desde 1979. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês dos persas e da importância deles
para a civilização atual, ou seja, eles trouxeram muitas coisas para a gente, né? E esse domínio que eles tiveram durante esse grande período. E depois eles são dominados. Eles são dominados pelos macedônios, que a gente vai ver na próxima aula, que é quando acaba esse Império Persa. Mas dá para a gente entender não só a importância deles, mas o tamanho desse império, até onde chega esse império aí. Dúvidas, crianças? No chat tem algumas perguntas, vamos ver Não. as perguntas de vocês aqui. Ainda mais alguma dúvida? Aqui, ó, o Gustavo pergunta se antigamente tinha outros tipos de moeda. Cada lugar tinha a sua moeda para você fazer comércio. Quando o Dário faz uma moeda, ele tá, como o Império era muito grande, ele faz uma moeda só para unificar o comércio e facilitar, né, o comércio por todo o Império Persa. Tudo bem? Então, pessoal, vou parar de gravar, então, agradecendo vocês aí. Estou interrompendo aqui a gravação.